Olá, pessoal do 7º ano. Eu vou estar postando para vocês hoje o vídeo sobre raiz quadrada exata de números inteiros. Me perdoem por não ter postado antes, mas eu não tinha feito esse vídeo e eu fiquei sem luz aí depois do ciclone por 8 dias. Então eu espero que vocês consigam compreender esse conteúdo e qualquer coisa vocês me chamam no particular. Então, raiz quadrada exata dos números inteiros. Podemos dizer que a raiz quadrada de um número é a operação inversa da potenciação, pois temos que 1a vezes 1a vai ser 1a ao quadrado. Logo, a raiz quadrada, então o número 2 estaria aqui, do valor de a vai ser a. Entendendo isso, gente, com números, porque às vezes com letra fica mais difícil. Então, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 1? É 1, porque 1 vezes 1 é 1. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 vezes 3 é 9. E assim por diante, a gente vai aqui, por exemplo, até o 100, né? Qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. E vejam que aqui vocês têm a sequência dos números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem que seria o próximo? Seria 11. 11 vezes 11, depois 12 vezes 12, e daria os próximos números. Nós chamamos esses valores aqui de quadrados perfeitos, porque eles têm valores exatos. Por exemplo, aqui, ó, menos 64, não existe raiz quadrada quando o número dentro da raiz ele é negativo. Então, se vocês olharem aqui, 64, a raiz quadrada é 8, mas de número negativo aqui dentro da raiz não existe a raiz, beleza, gente? E daí os exercícios para vocês fazerem era esse exercício aqui da folhinha, que era para vocês estarem copiando. Então, assim, copiar e responder. Qual que é a raiz quadrada do 25? É 5. É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Qual que é a raiz quadrada daqui, ó? De menos raiz de 25. Tá, raiz de 25, vejam que esse sinal não tá aqui dentro. Então, a raiz de 25 é 5. E o menos que tá aqui fora, ele vai permanecer. Isso é diferente, pessoal. Esse menos estando aqui fora é diferente desse menos estando dentro. Aqui não tem nenhum caso com o menos dentro. Mas se tivesse, aqui, ó, aqui embaixo, esse menos aqui dentro, isso aqui não existe. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 100 é 10 e o menos tá ali fora. Daí, permanece com o menos e põe o 10, beleza? Só não vai existir quando for negativo dentro. Aqui é outro que é negativo dentro. Aí, não existe, beleza, gente? Daí, não existe. Quando ele é fora, conserva-se esse sinal. Raiz quadrada de 4 é 2. Beleza, gente? Além desse exercício aqui, vocês iriam fazer a leitura aqui da página 169 do livro e iriam responder estes exercícios aqui também. Então, qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? É 5. De 64? É 8. Menos 81. Não existe raiz quadrada. De 1 é 1. A questão 2. Entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64 e raiz de 80, quais são os números, quais não são números inteiros? Então, quais que não são inteiros? Raiz quadrada de 9 é 3, é um número inteiro. Raiz de 25 é 5, é um número inteiro. Raiz de 37, nós não temos um valor exato. Então, vem aqui. Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E raiz de 80 também não temos. Então, essas seriam as respostas. A questão 3. Determinar o valor de raiz de 36. 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz de 64 é 8 e o sinal de menos permanece. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 49 é 7 e o menos permanece. Raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 vai dar 400. Raiz quadrada de 900 vai ser 30.
O menos que está aqui fora permanece aqui. A raiz quadrada de 2.500 é 50, porque 50 vezes 50 vai ser 2.500. E o menos que está fora permanece. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Existe algum número inteiro que se represente menos 25 na raiz? Justifique. Não, pois não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a raiz quadrada é como se tivesse o 2 aqui, pessoal. Então, não existe, porque se vocês pegarem aqui, ó, por exemplo, o menos 3, ó, menos 3 que multiplica menos 3. 3 vezes 3 é 9, e menos vezes menos vai ser sempre mais. Então, por isso que não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Porque a raiz quadrada, quando o prof fala assim, a raiz quadrada de 9, ela pode ser mais 3 e ela pode ser menos 3. Porque 3 vezes 3 positivo vai dar 9. E 3 negativo vezes 3 negativo também vai dar 9. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho melhor esse conteúdo. Se atentem aqui. Então, a raiz quadrada é sempre o inverso da potenciação, né? Então, a raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Sempre vai ser esse esqueminha aí para as raízes exatas. Beleza, pessoal?